Governador, eu fiquei aqui com a fala do senhor na pergunta do Mano, né? Entre Lula e Bolsonaro, eu sou Bolsonaro, né? Mas há 4 anos atrás, também era Lula e Bolsonaro e o senhor não foi o Bolsonaro, né? A minha pergunta é, o senhor entende que poderia ter tido essa construção do senhor ser o nome do Bolsonaro ou por conta do senhor ser vice ali do Dória, que era um anti-Bolsonaro, isso não se cogitou, não dava para fazer essa construção? Na época, Elias, de maneira muito sincera, a minha leitura é que tinha um caminho, né, para a chamada terceira via, e depois de 3 anos da eleição e depois de olhar o que acontece no mundo, não tem caminho de terceira via. Ou nós temos um lado ou outro, e vai ficar muitos anos assim, e é natural. Você pode ter representantes da direita que não sejam radicais, e eu prefiro que não seja radical, uma pessoa mais de centro, como o próprio governador Tarcísio é, né, mas ele representa esse espectro da direita. Então, falar sobre o passado já passou. O importante é que a gente, olhando para o futuro, precisa articular a centro-direita no Brasil para que a gente tenha um único candidato com capacidade de derrotar o Lula. Não existe terceira via? Na sociedade de hoje, não existe terceira via. Na última eleição, todo mundo ficou esperando a terceira via. terceira via ficou em terceiro. É isso. Mas eu queria pedir uma reflexão do senhor a respeito desse debate, porque eu entendo o argumento de que foi por um triz a última eleição que a direita perdeu. Mas se a gente faz a janela de tempo maior, nos últimos 25 anos, a direita só ganhou uma vez e perdeu todas as outras. Por que a direita tem tanta dificuldade em eleições nacionais? Ela teve tanta dificuldade, mano, porque ela sempre foi uma direita envergonhada. Eu lembro ainda na juventude liberal, depois na transição do PFL para o Democratas, sempre a dificuldade do partido admitir que nós éramos direita. Não, nós somos de centro, né? Nós somos liberal na economia, conservador nos costumes, mas entendemos que o Estado brasileiro tem um papel fundamental na política social, né? Precisamos dar as mãos para aqueles que precisam até eles caminharem com as próprias pernas, né? E todo esse discurso, ele foi se perdendo e o Bolsonaro chegou em 2018 e falou, alto lá, né? Eu tenho essa e essa posição de maneira muito objetiva, né? E ele aglutinou essas pessoas que já não se sentiam mais representadas pelo PSDB, que foi quem ganhou pouco ou muito, mas ganhou 2 eleições, representando mais esse campo da centro-direita. Vamos recapitular, em 94, o PSDB sai com a candidatura do Fernando Henrique no meio do Plano Real e busca o meu PFL, que era um partido liberal, pelo próprio nome, né? Mas não se cravava claramente que ele era conservador, e essa aliança, Fernando Henrique e Marco Maciel, ganhou a eleição e ela mudou o Brasil nas grandes reformas lá atrás. Pode observar, a própria reforma da Previdência, que a gente só fez depois, na década de 90, faltou um voto, né, para que ela fosse aprovada, que diz que votou errado. Eu não sei, mas enfim, faltou um voto para ser aprovada. O Fernando Henrique iniciou a regulamentação do artigo constitucional que previa a demissão por insuficiência de mérito do funcionário público, e depois parou, né? Na época, o Bresser Pereira, vamos regulamentar esse artigo da Constituição que a gente vai conseguir fazer demissão de funcionário público estável. Parou no meio do caminho, até hoje não. Nem teve no governo Bolsonaro. Exatamente. Foi uma perda de oportunidade, né? Eu acreditava muito que naquela época da gestão era possível a gente discutir uma reforma administrativa profunda. E a reforma administrativa hoje não dá para ser daqui para frente. Ou ela mexe com os chamados direitos, que muitas vezes são privilégios, ou nós vamos ter dificuldade de sustentar as contas do Brasil. Governador, como é que o senhor avalia essa nova comunicação na política, né? O senhor começou aos 24 anos lá atrás e hoje filma toda hora, o plenário usa recorte e tal. Parece que a pessoa não pode ser bege nem cinza, hoje ela tem que ser intensa, né? Não pode, tem que passar uma mensagem, né? Por mais breve que seja, e ao mesmo tempo a gente percebe que a esquerda é analógica e a direita conseguiu dominar essa linguagem. E a gente hoje vive esse momento de, não, tem que regular tudo, não pode aquilo, não pode, fake news. Como é que o senhor avalia essa nova política também que veio para ficar? Marcelo, eu falo que político muito de centro perde para algoritmo e TikTok, né? Ou ele tem uma posição muito clara,
ou dificilmente ele vai entusiasmar o seu eleitor a votar. Então, o que precisa é você ter opiniões muito claras e contundentes, né? E uma linguagem simples, que foi o que as redes sociais conseguiram gerar, né? As pessoas não têm muito tempo para perder, Evandro. Ninguém tem lá 5, 10, 15 minutos para ficar ouvindo a teorização de uma política pública, né? Você tem que ser bastante simples, uma comunicação muito rápida, e quem tem essa habilidade saiu na frente, nos parlamentos, né, e também no próprio Poder Executivo. Só olhar a quantidade também de prefeitos que se elegeram dessa forma, né, muito prefeito de rede social, tudo. Agora, você precisa entregar quando está no governo. É fundamental que a eleição tem lá o seu bate-boca, a sua discussão, nós contra eles, é natural o embate e o embate forte, né? Porque aqui é eu contra você, você contra mim, então eu tenho que mostrar que eu sou melhor que você e vou para cima, vou me comunicar e vou defender o que eu acredito. Mas quando você senta na cadeira de um prefeito ou de um governador, você precisa governar. E aí você governa para todos, com as suas crenças, com as suas convicções, com o seu programa de governo, mas você tem clareza que você precisa governar para todos. E precisa entregar. No Brasil, hoje, se cobra pouco os governos em relação à entrega, né? Se discute pouco, olha, esse aqui entregou aquilo, entregou lá. Olha a eleição de São Paulo. O Ricardo Nunes, com boas políticas públicas, com grande orçamento, trabalhando muito, teve dificuldade de se comunicar na eleição, veio alguém que é do mundo digital e quase vai para o segundo turno, né? Com discussão de bondinho, de prédio de 1 quilômetro, que muitas vezes não resolve o problema da vida de ninguém. As pessoas querem lá gente no posto de saúde, quer segurança pública, quer escola funcionando, quer rua limpa, né? Então, ainda esse tipo de discurso fácil empolga muitas vezes no período eleitoral. O importante é a sociedade entender que não é com discurso fácil que se faz política pública. O Brasil é complexo, não é para amador. Sentar para dirigir uma cidade ou um estado também não é uma coisa simples, não se aprende fazendo, é importante ter experiência e é importante montar uma boa equipe. Mas aí alguns críticos dizem, governador, que a direita ela foi sequestrada pelo Bolsonaro e ela não tem conseguido se desvencilhar e por isso talvez também não consiga agora criar um projeto que corra à parte dele. O senhor acredita ou Evandro, não precisa correr à parte, precisa correr junto, né? E precisa se chegar a um consenso na hora certa, que é, na minha opinião, no primeiro trimestre do ano que vem. Ele queira correr junto com a centro-direita aqui no país? Eu acredito que sim. Ele vai lutar pela sua elegibilidade, se tiver dificuldades, vai procurar, num consenso, colocar o nome que ele acredita que seja competitivo. Eu fico vendo essas discussões de jornal e não vejo o Bolsonaro na mesa. Uhum. Né? Não pode se discutir um candidato a presidente da República sem o maior líder na mesa. Então, os governadores que querem, não é o caso nem do Tarcísio que diz, olha, eu vou ficar onde eu estou aqui. Sim. Mas o próprio Caiado, o Ratinho, o Eduardo Leite, o próprio ex-presidente Michel Temer, todos que puderem colaborar, precisam discutir o candidato com o Bolsonaro junto, sendo ele ou não sendo ele, né? E a partir daí buscar um consenso. E isso não faz a direita refém, então, do Bolsonaro nessa situação? Refém, por quê? Se ele é o maior líder da direita, ele precisa estar participando e conduzindo o processo, com ele candidato ou ele sem ser candidato. Se me permite, eu diria que tem muitas classificações possíveis do que é ser um líder. Quando a gente conversa nos bastidores com muitos dos líderes de segundo, terceiro escalão na direita, não há um respeito, uma deferência à figura de Bolsonaro, como há, na esquerda, a figura do Lula. Ou seja, isso acaba acontecendo porque o Bolsonaro deixou muita gente no meio do caminho, não teve uma postura de agregação como líder do campo. Então, muitas vezes o Bolsonaro não se comporta como um líder do campo, mas como um líder da própria família, não acha? Eu acredito, mano, que o Bolsonaro, ele não vem dessa política tradicional, apesar de ter sido deputado 28 anos, né? Ele veio como uma ruptura ao establishment, tentando lutar contra determinadas estruturas públicas, né? No segundo biênio do seu mandato, ele acabou fazendo entendimentos com o Congresso, mas resistiu a isso, né? Lutou contra o Congresso, lutou em relação ao Supremo, depois acabou entendendo que para governar você precisa compartilhar, né? O presidente da República tem muito poder, mas ele não é soberano, ele precisa se submeter aos outros poderes. E essas críticas, seja em relação a ele, seja ao Lula, sempre vão existir, né? Nos bastidores, né? Importante botar o sujeito aqui na frente e falar o que pensa ou falar o que pensa para ele, que acho que isso é importante se essa pessoa quer contribuir ou não para a gente tirar o Lula do poder.